A ditadura de Daniel Ortega expulsou da Nicarágua um grupo de freiras brasileiras da organização Fraternità Pobres de Jesus Cristo. A fundação também teve sua personalidade jurídica revogada e seus bens confiscados pela polícia. No último domingo, agentes invadiram o local onde as religiosas viviam e prenderam 4 freiras. Elas foram soltas horas mais tarde. As freiras continuarão suas atividades em El Salvador e Ana, Lula não falou absolutamente nada a respeito dessa violência contra 4 freiras na Nicarágua. É porque deve ser o cristianismo relativo do Lula. Assim como a democracia relativa na Venezuela, na Nicarágua é cristianismo relativo. Eu voto com a relatora, Ana Paula. O comentário dela foi impecável, exatamente. Não tem disputa alguma com setores da igreja. Isso equivale a dizer que democracia é relativa. E também quando ele diz que não sabe dos pormenores envolvendo a política venezuelana, a Maria Corina, pois bem, o que aconteceu com ela agora é exatamente o que acontece no Brasil, com diversos políticos do espectro da direita, conservadores, liberais, que tiveram mandatos cassados em pleno exercício do mandato. Alguns foram presos, a Casa de Parlamentar preso no exercício do mandato, Daniel Silveira, o deputado Deltan Dallagnol. Há o caso agora, evidente, né, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, um julgamento político de cartas marcadas. É o que está acontecendo no Brasil. A diferença é que a ditadura venezuelana está em curso há um pouco mais tempo. Fernão? Quando você olha para tudo que está acontecendo aqui, cara, para quem assistiu o que eu assisti no Brasil, eu tenho a nítida impressão de que nós estamos retrocedendo para onde nós estávamos em 1964, né? Eles estão implantando hoje aquela ditadura que eles queriam implantar lá e não conseguiram porque tomaram um contragolpe antes, né, do golpe que eles pretendiam dar. Mas é a mesma coisa, né? Porque se você compara, né, a ditadura que nós tivemos no regime militar com a ditadura que nós podíamos ter tido, né, se eles tivessem dado o golpe antes, né, você vê a diferença, está aí. Tudo hoje, de novo, na nossa cara, né? Aquela lá censurava uma matéria, uma música, um livro, né? Essa de hoje assassina virtualmente, de uma vez para sempre, né, o jornalista, o músico, o escritor que ousa fazer alguma coisa fora daquilo que eles querem que eles façam, né? Então, é bem claro isso aí. Eles estão, né, caçando, caçava corruptos, né? Tinha aqueles inquéritos policiais militares, foram a primeira onda de cassações lá foi isso, eram os corruptos, né? Eles caçaram o Quércia, né? Eu estava no Jornal da Tarde naquela época, nós demos uma capa, a fazenda do Quércia, os morões da cerca da fazenda dele eram os trilhos de bonde de Campinas, com a marca Prefeitura Municipal de Campinas. Todos os trilhos viraram morões de cerca da fazenda do Quércia, e era por aí, né? Então, aqui, quem que eles estão caçando? Estão caçando quem prendeu o bandido, estão caçando quem prendeu o corrupto, né? Os ladrões estão caçando a polícia. Então, é isso a diferença, né? Eles são isso aí, né? A violência só não está maior porque eles ainda não têm uma força armada, mas qualquer hora vão ter, né? Então, é por aí, cara. Eles, é exatamente o que está acontecendo aqui, era o que devia ter acontecido lá em 74, só que lá a barra era mais pesada, né? Não tem comparação, né? É muito pior, eles são muito mais violentos, eles são muito mais antidemocráticos, né? Eles são rigorosamente antidemocráticos. É o cara que se declara o comunista com orgulho, né? Como se comunista fosse aquela poesia lá do século XIX, XVIII,
né? E não a história real, né, de um genocídio gigantesco, o maior que a humanidade já viu, né? Tudo isso não é desse comunismo que ele está falando, não é daquele outro lá de trás, né, da literatura, né? Ele está falando do real, né? O comunismo que ele admira é esse do torturador Nicolás Maduro, do estuprador Daniel Ortega, do genocida Xi Jinping, do Putin, que dá injeção de plutônio nos caras que ele não gosta, joga os caras pela janela, né? Joga meninas pela janela. É esse tipo de gente que ele se agarra, né? Então, é sexo explícito, gente. Nós estamos diante de uma coisa muito barra pesada, sabe? Eu tenho a impressão que o Brasil não está entendendo bem o que está acontecendo, né? Porque eu vejo essa tentativa do pessoal de discutir em termos muito técnicos as nuances jurídicas do último ato de violência. Não tem nuance jurídica nenhuma, é violência pura, né? Então está na hora de parar com esse tipo de eufemismo e chamar as coisas pelo nome que elas têm, né? Essas cassações, e fica essa coisa, eu não sei qual é a circunstância da cassação da competidora do Maduro. Pô, será que ela se reuniu com algum embaixador, então aí está justificado, né? É essa a cabeça desse cara, né? Ele acha que ele pode falar qualquer barbaridade e que o resto da plateia inteira que está do outro lado da televisão e do computador são milhões de imbecis. De fato, tem uma grande parcela que é mesmo, né, imbecil, né, porque assistiu tudo isso acontecer, né, viu tudo que aconteceu no último governo do Lula, né, viu depois ele ocupar o Supremo Tribunal para desmanchar a verdade e ainda vota nesse cara. Quer dizer, tem uma parte que justifica essa crença dele na estupidez humana, né? Mas os restos que não são estúpidos, está na hora de parar de tratar essas coisas com eufemismos. Tem que chamar pelo que é, tem que gritar, né? Tem que se revoltar, né? Não dá para aceitar isso com uma conversinha civilizada. Perfeito. Augusto, ditadura de Daniel Ortega, então, perseguindo um grupo de freiras brasileiras na Nicarágua. Lula não se pronunciou, disse ao Papa, né, recente agora, que conversaria com Daniel Ortega, mas não se pronunciou em relação a esse fato de perseguição de freiras brasileiras. Certamente porque elas estavam em alguma disputa, né, como lembrou bem a Ana, com autoridades ali que foram nomeadas segundo a Constituição da Venezuela, da Nicarágua. Então, ele não fala nada porque quem compara a Angela Merkel a esse cara, ou esse cara, Daniel Ortega, a Angela Merkel, meu Deus. O Daniel Ortega, aliás, o Papa também podia estar bem informado, né? Vai conversar com o Lula. Por que o Papa não diz diretamente que ali não é uma democracia, é uma ditadura, e que o Lula é amigo, né, de todos os ditadores, e o Daniel Ortega não poderia ficar fora dessa lista. Eu queria lembrar aqui que a Ana Paula, o Guilherme Fiuzi e eu, nós fomos punidos, né, pelo TSE, pela Jovem Pan, sei lá. Eles se entenderam ali. Nós não podíamos dizer durante a campanha, sob pena de punição, porque pela divulgação de fake news, que o Lula era amigo de ditadores. Ninguém vai pedir desculpa, não. Ninguém tem vergonha de ter feito isso. Por que não se manifestam aí os que fizeram a lista, das palavras proibidas, expressões proibidas? Ele é mais que amigo de ditadores. Ele é um jagunço de ditadores quando necessário, tá? Ele é um devoto
de ditadura, é mais que amigo. Ele está defendendo esses caras. Por que a União Europeia não quer conversa com o Lula? Porque ele acaba de apoiar a Rússia. E a União Europeia apoia a Ucrânia e está envolvida na guerra. E ele acha o quê? O inimigo vai gostar dessa história? Por que ele propõe uma moeda Brasil-Argentina? Ele acha que isso ajuda o candidato dos aspirantes a ditadores também na Argentina na próxima eleição. É só isso. Agora, uma notícia da morte de um deles, Maduro e Ortega, aí ele brigaria até com a Janja se não acordasse. Ele ia querer para fazer um comício, e aí ele sente a falta do parceiro. Né? São todos comparsas, essas reuniões aí, essas quermesses cucarachas aí. Isso aí é conversa fiada de comparsa. Eles estão planejando mais uma. E o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal não vão tomar nenhuma medida contra essa turma? Não é uma conspiração antidemocrática? Se você elogia uma ditadura, você gosta da democracia? Não dá. Você não pode amar simultaneamente regimes opostos. E, no entanto, ele pode dizer isso e é o representante do triunfo da democracia nas eleições de outubro passado. Isso é muito cinismo, sabe? É muito cinismo. E não tem nenhum dos mudinhos do Bolsonaro, não tem juiz de direito de primeira instância que seja, para dizer, olha, isso aí é ilegal. Se a lei vale para todos, tem que prender quem mente, dizendo que no Brasil vigora uma democracia, lembrou o Fernão, nessa contradição, e que estamos, sim, cada vez mais próximos da ditadura que acabou sendo instituída, né, em 68, ela foi consolidada por pessoas que também eram vistas como defensoras da democracia, por eles, se apresentavam como. Eu dei uma olhada, ontem eu caí na bobagem de passar pelo Twitter. O discurso de ódio é feito por eles vibram com punições e tal, e agora pedem a conclusão da trama que está sendo armada contra o Sérgio Moro, senador, e a Janja tem o desplante de vibrar com isso e dizer que a substituta vai ser a amante ou coxa, né, que se apresenta na política como presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. Tem codinome, é Gleisi Hoffmann. O nome certo é isso aí, amante ou coxa. Claro. E ela quer ser candidata. Né, e já vai ali, fica brigando com o Requião. Esta é a turma que devia estar na cadeia, estão disputando os cargos de quem tentou prendê-los. O cargo de quem tentou prendê-los. É isso. Era só fazer um complemento aqui, juntando um pouco o fio do que o Fernão trouxe ali da questão do devaneio, de onipotência, e agora o Augusto trazendo a Gleisi já antevendo, e a Janja, né? Olha, o Moro vai sair porque... E a Gleisi será futura senadora, porque, enfim, a gente já sabe o que vai acontecer lá no Supremo. Nessa viagem agora do Lula, nessa reunião do Mercosul, ele nomeou o Ricardo Lewandowski árbitro de um tal de Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, que eu não sabia que existia, não sei para que serve, mas é um cargo, não sei qual é a remuneração, mas o Ricardo Lewandowski agora vai ter cargo no Mercosul, ex-ministro da Suprema Corte. Olha como está tudo errado, né? As coisas se misturaram de um jeito que impressionante. Silvio, eu estou com essa notícia aqui também da nomeação do Ricardo Lewandowski, que diz que o tribunal tem o objetivo de mediar controvérsias entre os países do bloco, seja lá o que isso significa. Ou seja, o Ricardo Lewandowski vai mediar um conflito, por exemplo, entre o Lacalle Pou e o presidente do Paraguai e o Lula. O Ricardo Lewandowski. Bom, aí... Eles querem criar agora um STF da América do Sul.